Alô, alô, agora deu. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de novembro de 2012, quinta-feira. O verbete é de número 2493, tem 7 páginas, 80 elogias e 20 máximas. Eu chamo a atenção que a divisão do detalhismo tem 13 máximas. O tema é saúde cerebral. A especialidade é holocerebrologia. Quem redigiu o verbete é a nossa professora psiquiatra, Adriana, que está ali com um reforço, que eu não sei se ela precisa mais. Está aí. Agora, a definição. A saúde cerebral é a condição do estado de equilíbrio dinâmico ou a homeostasia funcional entre o organismo humano e o holopensene da pessoa, com boa disposição e bem-estar dos atributos e das faculdades corticais, ou com ausência de doença na estrutura neuroanatômica e na neurofisiologia encefálicas. A pensenidade sadia, os pensênios patológicos, a patopensenidade, as intoxicações pensênicas bloqueando os hemisférios cerebrais, a evitação dos moribeísmos pensênicos insalubres, a análise crítica quanto à existência de autobagulhos pensênicos, o predomínio do PEN repercutindo no N do pensene na vivência da saúde cerebral, a qualidade funcional do sistema nervoso central, a homeostasia operacional entre as diversas áreas cerebrais, as atividades sinérgicas de regiões encefálicas distintas convergindo em resultados fisiológicos, as funções corticais ativas, a porcentagem funcional cerebral usufruída, a preservação do funcionamento cognitivo, a utilização dos atributos mentais somáticos, a associação das faculdades mentais, as produções intelectuais proexológicas. Eu li apenas umas 5 linhas, tem muito mais de 20 aí. A autovivência do estado vibracional profilático, a influência dos assédios interconscienciais no vigor mental, as nódoas retrocognitivas desencadeadoras da crise epiléptica, as descoincidências sadias parafisiológicas, auxiliando as assistências interdimensionais, a saúde cerebral auxiliando o auxílio ou o acesso às informações do paracérebro, a compreensão do conteúdo parafenomênico através da cognição hígida. Agora, na argumentologia, tem aí o tópico sobre a higidez, com 35 perguntas na ordem lógica, norteadoras da atenção à saúde do instrumento mental somático, relacionadas a diferentes especialidades científicas. São ao todo 35 perguntas. É bom todo mundo ler, vale a pena. Na remissão, nós temos aí dos 15 itens, 5 verbetes que destacamos. Acrobacia mental somática, balanço mental somático, exercitação neuronal, paracérebro receptivo e saúde mental. Agora, frase enfática. A reeducação pensênica, pela vontade da consciência interessada, possibilita a melhora da saúde cerebral através da aquisição de polo neuroléxico e exercitação de ortocircuitos sinápticos. Você encontra-se satisfeito com o nível de saúde do próprio cérebro? Já pensou na possibilidade de provocar melhoria nas funções corticais e na homeostase encefálica? A bibliografia específica, eu chamo a atenção, tem 3 fontes bibliográficas. Agora, a mega análise aí com o João Paulo hoje são 22 itens. Lucidez, equilíbrio, homeostasia, neurociência e neurogênese. Neuroanatomia, neuropatologia, neurofisiologia, neuropsicologia, neuropsiquiatria.
neurolexicologia, neuroectoplasmia, neuroprofilaxiologia, neuroconscienciologia, neurofuncionalidade e neuroplasticidade, ortotensionidade, retilineidade, sanidade, autocogniciologia, holocerebrologia e parapercepciologia. Agora, o verbete aqui hoje, no dicionário, é antidepressiologia. O argumento é terapêutico-lógico. Até um certo ponto está dentro da sua área, né? Da psiquiatria. Agora aqui, questionamentos. Gostaria de entender o que se passa comigo. Após 1 ano e meio sem emprego, parei de procurar. Resolvi então fazer minha vida sendo pequeno empresário. Quando estava planejando, me ligaram para uma proposta de trabalho com várias promessas. Aceitei e me dei mal. Fui mandado embora e quase não recebi meu salário. 5 meses depois da dor de cabeça, resolvo novamente seguir minha vida para ter minha autonomia financeira. Surge outra empresa do nada com uma proposta de emprego para me deixar confuso de novo. Por que isso acontece? Como posso reconhecer se é assédio ou amparo? Poderia colocar meu nome na sua tarefa para resolver esse impasse? Vamos pôr energia nisso para te ajudar. Na dúvida, a gente deve se abster, lembra disso? Professor, pelo olhar da conscienciologia, quais as implicações da consciência se ela dessomar em um corpo que não era o seu de origem antes da ressoma? Não existe isso. Que besteira é essa? A pessoa dessoma do corpo que ela tem? Como é que é isso? Não estou entendendo. Haverá algum problema com alguns dos corpos sextativos psicossomos? Ou o problema seria apenas com pensar? Não, isso aí é ilusão, não existe isso. A pessoa é ou não é, está com o corpo ou não tem, o corpo é um processo biológico, não tem jeito de mudar. Existe até os entrantes que eles queriam falar que existe, isso que não existe. Existe uma possessão temporária, mas não dá para substituir consciência. O cérebro não permite isso. Professor, como se forma e mantém o temperamento autoritário? Que tipo de trauma pode levar a esse comportamento? É o belicismo. Quase sempre as pessoas são autoritárias até hoje por causa do belicismo. É o belicismo que faz isso. Devido ao problema da superorganização e a disciplina militar que faz isso. Leva, então, aquela pessoa que está acostumada a mandar em tudo, então ela pensa que é um Deus. Aquilo, então, passa de um corpo para outro dentro da paragenética. Em sua opinião, e tendo como critério a imposição de ideias, qual foi a personalidade mais autoridade que a humanidade já presenciou? Até o momento parece que foi o Mao Tse Tung. Gostaria de uma indicação de ordem confiável a respeito da personalidade de Napoleão Bonaparte. Olha, seria bom você ler uma série delas, porque sobre Napoleão tem de tudo. Há muito mito, muita bobagem, muito exagero. Tem que ir com calma. Agora é bom você ler tudo que você encontrar. A holoteca aqui tem um monte de livros sobre Napoleão. Gostaria de saber se a veste branca facilita a doação de ectoplasma em comparação com as vestes coloridas. Olha, aí depende da pessoa, né? Antes de mais nada. Agora, a veste branca, ela facilita a esterilização de energia. A veste escura facilita a contenção da saída do ectoplasma. Isso aqui, de modo geral, é assim. Isso não é psicologia, não. É a parte mesmo física e parafísica, quer dizer, parapsíquica da história. Entende? A tendência é essa. Na OFIEX, os amparadores e o telepsista podem se trajar de branco, visando tranquilizar as consciências doentes, por fazer assentice em hospital ou ambulatório? Depende. A gente transfigura o psicossoma à vontade, dependendo de quem você está tratando. Que às vezes é bom colocar uma coisa bem festiva para ajudar a pessoa. Hospital, às vezes tem gente que tem complexo no hospital. Se você colocar tudo igual ao hospital, em vez de se sentir bem, ele vai sentir mal. Então tem que ir com calma. Depende do caso. Minha esposa possui depressão profunda, está fazendo uso de medicamentos com dificuldade. Faz acompanhamento especializado. O senhor já comentou que alguma das causas da depressão seria o assédio. Tenho parapsiquismo desenvolvido desde muito novo. Frequentei descer das religiões espírita e umbanda, porém me afastei já há alguns anos. Até o momento não percebi nenhuma influência de consciência assediando. Apenas o energossoma alterado devido à bitolação pensênica.
Busquei a opinião dos outros médicos a fim de validar minha percepção sobre o assunto de assédio e também disseram que não encontraram nada. Não estou descartando a hipótese de assédio, porém, gostaria de algumas orientações a fim de validar tal questão. O senhor poderia me auxiliar? Olha, depressão é um processo da própria pessoa. Isso pode ser o autoassédio violento que ela tem. Então, o problema é a pessoa. Agora, o que é que está sendo tratado dela? Se já levou algum psiquiatra, algum psicólogo, alguém para conversar com ela? Uma coisa boa que estão usando muito numa condição dessa é a psicologia cognitivo-comportamental. Veja que às vezes vai ajudar, porque isso aí, depressão é processo da própria pessoa, é autoassédio violento e brabo. Uma outra coisa, ela tinha insônia antes de entrar nesse quadro mais sério. A insônia, às vezes, também, ela predispõe isso. Já mostrava que ia caminhar para a depressão. Agora, tem que examinar isso aí, não se pode brincar com essas coisas, não. O ideal é levar para o especialista para ver com calma. Agora, a verbetógrafa. Na Fatologia, página 14, 9ª linha. Poderia falar mais sobre o exame das atividades da vida diária, AVDs, e a relação com a saúde cerebral? Sim. Boa tarde. Com relação ao exame das atividades da vida diária, é uma escala e um questionário que a gente faz, geralmente nos casos de pessoas que começam a ter um comprometimento cerebral e um comprometimento mental, do ponto de vista cognitivo, que é muito comum na questão das demências. Então, a gente começa a fazer uma avaliação de como a pessoa se porta no dia a dia dela. Por exemplo, as pequenas questões, como escovar os dentes, a possibilidade de tomar um banho sozinho, alimentar-se, cortar uma carne, levar o garfo à boca. Então, são várias questões básicas do dia a dia que a gente faz e muitas vezes nem percebe, porque acaba sendo do cotidiano e automático, e que fazem parte dessas atividades. Outra questão, se a pessoa consegue sair sozinha e não se perder, voltar para casa, se ela consegue dirigir um carro, obviamente se ela já tinha um aprendizado e se ela mantém essa possibilidade de dirigir o carro, se ela consegue controlar o dinheiro dela. Então, é uma série de avaliações que a gente faz para ver como é que está essas várias funções cognitivas da pessoa. Ainda na Fatologia, página 14, 7ª linha, de baixo para cima. O estudo da grupo Carmologia dos gêmeos chifófagos, ligados pelo encéfalo. Então, o começo da ideia é essa mesmo, é o estudo, né? Porque se a gente for pensar dentro do processo de grupo Carmologia, a questão dos gêmeos chifófagos, são aquelas duas consciências que nascem juntas e elas não se separam pela própria natureza. Então, elas geralmente, ou elas podem se comunicar, estarem juntas por determinado membro, ou até órgãos vitais. Então, nesse caso do processo de você ter um gêmeo que está colado no outro pelo processo cerebral, e isso acontece, só para a gente ter uma ideia, os gêmeos chifófagos, eles geralmente acontecem em casos bem raros. E os gêmeos chifófagos ligados pela cabeça, eles se conectam apenas em 2% dos casos dos gêmeos chifófagos. Então, para a gente pensar o que tem dentro da questão da ligação kármica e da relação grupocármica desses gêmeos a partir do processo cerebral. É uma questão para a gente estudar. Existe já cirurgia que é feita nesse caso dos gêmeos ligados pelo próprio cérebro, e que nem sempre são bem-sucedidas, mas tem alguns casos que são bem-sucedidas e não necessariamente é feita a cirurgia, é feita a separação cerebral de um gêmeo com o outro, mas é preciso muitas vezes dar continuidade, porque às vezes quando ocorre essa separação cirúrgica pela cabeça, muitas vezes continua o comprometimento. Um gêmeo que tem dificuldade de fala, ou tem dificuldade de locomoção, às vezes tem dificuldades de próprio processo de deglutição, então a alimentação tem que ser super especializada. Então, para a gente pensar do ponto de vista de grupo Carmologia, qual que é a relação, né, do passado dessas duas consciências ligadas pelo processo cerebral? Uma questão para a gente estudar. Na Parafatologia, página 14, 6ª linha, poderia detalhar a hipótese de
as falsas memórias no cérebro sadio serem pistas retrocognitivas? A questão das falsas memórias, existem algumas hipóteses, né, de causas das questões de falsas memórias. Existem algumas hipóteses da própria psicologia, hipóteses da neurociências, por exemplo, de explicar o porquê que uma pessoa que não vivenciou nesta vida determinado acontecimento, ela compreende, ela tem a total certeza que ela passou por determinada situação. Então, se a gente pensar do ponto de vista da nossa holomemória e, às vezes, acessos que a gente possa ter à nossa holobiografia, muitas vezes, determinadas vivências podem, de fato, ter acontecido, não nessa existência. E isso pode entrar como se fosse uma falsa memória. Então, uma hipótese para a gente estudar, quando de fato a gente tem essa impressão de uma situação que foi vivenciada e ela de fato não ocorreu nessa vida, o que pode servir para a gente de pista de avaliação dentro da nossa holobiografia? Será que isso foi de fato uma situação rememorada com relação a outras vidas? É uma para a gente pensar, uma possibilidade de estudo. Parafatologia, página 14, final da 4ª linha. A compreensão do conteúdo parafenomênico através da cognição hígida. Gostaria que explicasse. O que é interessante da gente ver dentro do processo dos fenômenos parapsíquicos? Não só a percepção, mas é óbvio que você tem que ter a percepção daquele fenômeno, que seja uma clarividência, que seja uma sinalética, a percepção de uma descoincidência visual, uma projeção lúcida, mas é importante você ter a compreensão do conteúdo desse fenômeno. Então, só para que você possa ter o registro, a percepção desse fenômeno, você tem que ter uma complexidade de compreensão a partir do seu cérebro. Para você perceber alguma coisa que está externo a você ou interno a você, isso tem uma funcionalidade cerebral. O seu cérebro tem que estar com aquela capacidade de percepção sensorial hígida. Ao mesmo tempo que você percebe, existem uma série de complexos sistemas cerebrais que fazem com que você vá compreender o que você está percebendo. Então, não é só a percepção. Você tem que ter uma representatividade cerebral dessa percepção e o que isso tem de contexto dentro do seu processo de vivência, passada, presente e hipóteses futuras. Em Principiologia, página 14, 2ª linha. O princípio da primazia da realidade sobre qualquer ilusão. Então, dentro do que a gente falou agora a respeito do processo da compreensão do próprio fenômeno, é importante que a gente sempre possa fazer uma análise a partir da racionalidade da lógica, e não dentro do processo da imaginação e da fantasia. Então, quando a gente vê, às vezes, o processo da compreensão dessa realidade, ela tem que ser feita a partir da compreensão racional, a partir do complexo dentro do processo cerebral que você vai entender racionalmente o que está acontecendo, e não a partir de uma fantasia e uma interpretação a partir da imaginação. Efeitologia, página 15, 2ª linha. Os efeitos regressivos do mau uso das faculdades mentais, no exemplo do mastermind transmigrado, portador de cérebro de Cro-Magnon. Está com você. Okay. Quando eu fiz a ideia de fazer esse verbete da saúde cerebral, era uma questão da gente poder ampliar um pouco o conceito do que é uma saúde cerebral. Porque se a gente for pegar o processo da gente ter as faculdades mentais hígidas, a própria intelecção hígida, isso por si só, dentro da ciência convencional, é considerado uma saúde cerebral. Mas se a gente consegue ampliar dentro do próprio paradigma da conscienciologia, a gente vê que tem muito mais questões relacionadas ao processo de saúde cerebral, e é por isso que dentro da especialidade eu coloquei o processo da holocerebrologia e não só a cerebrologia, que não é só necessário a gente ter essas faculdades mentais íntegras, e sim o reflexo dessa funcionalidade dessas faculdades mentais no próprio holopensene pessoal. E aí entra a questão energética, entra a qualidade dos pensamentos, entra todo o processo da intenção e a cosmoética. Então veja, na questão desse efeito a gente vê o seguinte:
A pessoa, às vezes, tem uma faculdade mental que ajuda ela a fazer uma elaboração de pensamento muito bom. Ela articula uma ação muito boa para fazer mal a alguém. Então, a faculdade mental dela é ótima, mas a maneira como ela aplica isso, e isso tem dentro do processo da consciência dela, isso pode ser utilizado contra ela mesma, que é exatamente essa questão do mastermind transmigrado, ou seja, ele tinha o processo das faculdades mentais, uma boa elaboração mental, só que com um mau uso, ou seja, dentro de um processo anti-universalista, sectarista, anticosmoético, que acaba o quê? Tendo um processo da transmigração, não sendo mais possível ele continuar aqui no planeta Terra, e aí ele vai para uma regressão de um cérebro muito inferior à capacidade que ele tinha, que é o cérebro de Cro-Magnon. Gente, eu estou aqui com material que é da internet, que é a idosa britânica que mudou de sexo e se arrepende de ter nova cirurgia. Olha, era um velho da aeronáutica que virou essa moça. Isso é impressionante. Olha aqui. Deve ter feito 50 plásticas para chegar nisso. Agora, o pior da história é o que ela fala aqui. Ó. Eu vou ler para vocês um pedaço. Uma detenta pediu ao governo britânico para fazer uma cirurgia de mudança de sexo pela segunda vez. Gillian Norton, 75 anos, que antes se chamava Gary, é uma veterana da Força Aérea Real, que há 23 anos passou por uma transformação completa para o gênero feminino. Agora, porém, ela afirma que a operação a deixou presa ao corpo errado. Gillian voltou a usar roupas masculinas e está na lista de espera para remover os implantes de silicone colocados no seio. A detenta, que é legalmente e fisicamente uma mulher, diz que está desesperada para voltar ao gene de nascença antes que seja tarde. Ela afirma que soube que a mudança de sexo havia sido um erro, quando ficou cansada de arrumar o cabelo e se maquiar. Aqui, ele era careca, ele é careca, olha aqui, ó, careca, totalmente careca, igual eu. Agora, arrumar o cabelo e se maquiar, além de perceber que continuara atraída por mulheres heterossexuais. Eu sou um homem e sempre fui. Ainda não posso acreditar que isso aconteceu comigo. Eu nunca deveria ter feito a operação. Gente, eu falei isso antes de começar a transexualidade. É impressionante, está acontecendo tudo que eu tinha visto. Os paramutantes estão aí, né? É o negócio aí, a mutação. Agora, gente, ó, me mandaram aqui, a Ruth mandou lá da Intercâmbio para mim, Formando Leitores do Sertão Baiano. Um homem a 225 quilômetros de Salvador, em São José do Paiaiá, distrito de Nova Souri, uma biblioteca comunitária transformada em ponto de cultura, é coordenada à distância por seu fundador. Cerca de 45 mil livros eles colocaram num povoado de 1.000 habitantes. Vocês têm uma ideia. Fora de série isso aqui. Agora aparece o homem aí que fez isso, que comanda o negócio. Tudo começou com os 12 mil títulos da biblioteca que ele conseguiu juntar. Fora de série. Muito bom isso no Nordeste. Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês. No dia de hoje, comigo, nós somos 202 verbetógrafos. Quer dizer, enciclopedistas. Vocês ficam sabendo que estão caminhando para os 500, tá certo? 202. 250 já é metade, não brinca não. Aí a gente vai comer manga madura para comemorar. Oi, Adriana, na página 14. Oi? Pode falar sobre na patologia, na segunda linha, os desgastes encefálicos gerados pelos conflitos íntimos. Você pode ampliar? Posso. A questão da gente pensar nos conflitos íntimos, né? Não sei se você já aconteceu com você ou você já percebeu isso com alguém. Às vezes, quando ela entra num processo de preocupação excessiva, o quanto isso cansa, não é? Às vezes fica lá o processo, aquele pensamento ruminando, aquela ideia, fica focado no problema e não na solução. Quanto que aquilo cansa? Aquilo ali dá um desgaste, além do processo emocional, mas um desgaste mental. Então, para a gente pensar, a questão do conflito, ele ocorre porque ainda não foi dada a solução. Está no problema.
Então, para a gente ver o quanto a gente se mantém, às vezes, em conflitos, ou conflitos gerados por frustrações, ou conflitos gerados porque ainda não se decidiu, o quanto isso ele gera um desgaste energético cerebral. Só para a gente lembrar, o processo do cérebro, 25% do oxigênio do nosso organismo, ele é encaminhado para o nosso cérebro. Então, o cérebro ele utiliza 25%. Então, veja, quando ele fica ali numa situação de conflito, aquilo permeando todo o processo mental da pessoa, e remói, o quanto que isso dá um desgaste. Né? Ok? Aqui no binomiologia, na 4ª linha, o binômio é a área das emoções e a área dos vícios. Há uma diferença nisso? É importante a gente chamar a atenção, porque assim, essas duas áreas, elas têm relação com o processo do sistema límbico. Então, não necessariamente todo o processo das emoções, ela está relacionada à área dos vícios, mas sim a área dos vícios está relacionada com a área de recompensa, que também está ali relacionada com o sistema límbico. O que é bom a gente chamar a atenção aqui? Nós temos um cérebro que ele é dividido em regiões, e essas regiões são divididas em funções, e as funções elas são complementares. Quando a gente começa a perceber que a área das emoções ela está muito exacerbada, ou que essa área dos vícios a gente não está conseguindo sair, isso é importante para a gente avaliar o que a gente tem que reeducar ali do nosso processo pensênico. O nosso processo de pensenidade. Como é que está essa qualificação das nossas ideias? Porque, veja, muitas reações nossas são automáticas porque elas são assim, diretamente ligadas ao processo das emoções, ao processo do sistema límbico. Então, muitas vezes, você tem algumas reações fisiológicas porque você teve uma percepção sensorial, essa percepção, ela passa pelo processo emocional, e ali o sistema límbico ele já tem uma resposta imediata. Uma cascata de situações e reações que acaba batendo na sua fisiologia. Se você começa a perceber alguns sinais dentro da sua fisiologia, que você percebe que está ligada a determinada emoção, você começa a poder ter a capacidade de você avaliar qual que foi o gatilho que fez aquela reação automática. Então, eu estou chamando a atenção dessa área das emoções para a gente avaliar o que a gente precisa rever dentro do nossa própria forma de funcionar, que a gente possa cortar um pouco esse circuito já automático. E a outra questão ali da recompensa, a gente sabe que quanto mais essa área é estimulada, é mais difícil a pessoa sair do vício. E aí esse vício, ele entra tudo. Ele entra vício do cigarro, vício da droga, vício da bebida alcoólica, vício de alimentação, vício de pessoas, vício de videogames. Então é o mesmo sistema ali que está relacionado a vários tipos de vício. Vício sexual, vício de compras. E que quanto mais você estimular, nossos circuitos sinápticos, quanto mais a gente estimulá-lo, mais automático ele fica. Quanto mais a gente conseguir freá-los e modificá-los, a gente pode ter a possibilidade de mudá-los para uma coisa melhor. Padre, fala um pouquinho mais sobre esses vícios de pessoas. Não sei se eu entendi o que você quis dizer. Sim. O vício de pessoas, ele tem toda a questão de você avaliar a abstinência de você sentir falta daquela pessoa. Da mesma forma que você pode ter a abstinência com relação, você que eu digo às pessoas, a abstinência ao processo do álcool, no caso do alcoolista, da droga, de determinadas medicações que dão dependência química, da mesma forma que isso existe, é uma reação fisiológica, você estar acostumado com alguém, ou você ter o hábito diário com aquela pessoa, a ausência daquela pessoa, ela também é percebida dentro do processo fisiológico. E aí, obviamente, a gente ampliando, a gente vê o que? A relação da ausência parafisiológica dentro do processo da energia daquela pessoa, o quanto
mexe com a parafisiologia e quanto mexe com a fisiologia, tendo impacto na fisiologia somática. Esse ponto que você trouxe da energia é muito interessante, porque o convívio, você habitua com o convívio com aquelas pessoas, com aquela pessoa específica, e a partir de uma separação brusca, então, isso também justifica e explica as mortes e separações, a dificuldade, né, das pessoas viverem sem, ou conviverem sem esse companheiro. Nesse caso é um ponto, né? Agora tem todo outro processo. Às vezes você vê casais que estão muito juntos, 60 anos, que você vê que um dessoma e o outro fica, a falta que o outro sente, né, dentro do processo de companheirismo, de estar acostumado, e a própria questão do quê? Da falta da afetividade do outro. Muitas vezes a pessoa entra num processo de depressão e cada vez mais a gente vê a relação da depressão com um fator de piora da morbidade. Ou seja, às vezes uma pessoa ela começa até ter outras questões de doença pela questão da depressão. E digamos que ela tem uma depressão e, por exemplo, uma doença cardíaca. A depressão é um mau prognóstico para o processo cardíaco dela. Letra B. Isso. Letra B. Em parafatologia, na sexta linha, o déjà vu. Uhum. O déjà vu, ou déjà vu, é aquela sensação, às vezes, que você pode estar... Você conhece essa expressão, déjà vu? Então, que é exatamente aquela questão... Em relação à saúde cerebral. A questão de você estar ali conversando com alguém e você, de repente, ter uma ideia que, opa, veja, pode ser, a impressão que eu tenho é que isso já aconteceu antes, certo? Uma das questões da gente avaliar é o que vem em seguida. A hipótese de as falsas memórias serem pistas retrocognitivas. Da gente poder ampliar se essa sensação do déjà vu, ela não pode ser, de fato, uma aquisição a partir da holomemória. Daí a importância da saúde cerebral. Se você tem uma memória frágil, comprometida, como é que fica a holomemória? Para você ter essa compreensão dessas percepções de falsas memórias ou de déjà vu. Ok? Obrigado. E Ana? No B. Comenta para a gente o tema as nódoas retrocognitivas desencadeadoras da crise epilética. Como é que você avalia isso? O processo de nódoas retrocognitivas, a gente pode considerar como se fosse aquela mancha autobiográfica, do ponto de vista de holobiografia. Alguma coisa que possa ter acontecido e aquilo mexeu com o processo psicossomático da consciência. Okay? Algum trauma ou alguma situação que mexeu com o orgulho dela, e aquilo ali ela fica como se fosse, aquela situação, ela causa uma cicatriz psicossomática. Tá? Então, aquilo é uma mancha dentro do processo da holobiografia dela, e dentro disso causa o processo de uma cicatriz psicossomática. A gente, dentro das nossas possibilidades de companhias, para a gente avaliar, existe essa cicatriz psicossomática. Digamos que uma consciência assediadora que tenha relação com essa passagem dentro do processo de holobiografia da pessoa e que tenha essa percepção dessa nódoa dela, a simples presença dela pelo processo energético pode fazer com que o epilético ele lembre dessa situação, desse processo psicossomático, e a partir disso desencadear uma crise convulsiva. É como se a energia do próprio assediador ali fizesse ela se remeter àquela situação. Veja, como é que o cérebro dela fica? Mas isso aí não faz parte desse momento presente. Acontece um curto-circuito ali. E ali você tem um desencadeamento de uma crise convulsiva. Mas a pessoa, isso conscientemente? Ou não? Inconscientemente. Inconscientemente. O epilético, ele não tendo a consciência disso. Ele tem desencadeado a crise convulsiva
E ele acha que é um processo totalmente orgânico. Nem percebe a presença da consciência assediadora, que muitas vezes ele considera como se fosse aquela aura epilética, que ele nem percebe que aquilo é uma consciência assediadora. E a gente poderia dizer que isso é mais comum? Ou, assim, na sua avaliação, isso é mais comum ou menos comum? Assim, eu acho que é muito mais comum. É mais comum, né? Adriana, aqui no ar, Luci, parabéns pelo seu verbete. E eu gostaria de que você ampliasse o macrosoma hiperlúcido na fatologia, na segunda linha de baixo para cima. Ok. A gente colocou ali, só voltando um pouquinho, Lucia, ali na página 13, em atributologia, a gente coloca o predomínio das faculdades mentais, notadamente do autodiscernimento, quanto à saúde da lucidez pessoal. Sim. Então, dentro do processo de saúde cerebral, a questão dessa lucidez pessoal, ela é muito importante, ela é muito séria. E aí, a gente aproveita a ideia do macrosoma lúcido. Existem macrossomas, que é o macrossoma hiperlúcido, que ele é um grande facilitador para a pessoa ter recuperação de cons e usar em alto nível a intelectualidade dela. Dentro do verbete macrossoma, o professor Valdo, dentro dessas classificações, que tem inclusive o macrossoma hiperlúcido, ele coloca que é um macrossoma utilizado geralmente pelos evoluciólogos. Dentro da questão de você ter uma grande recuperação de cons, alto nível de intelectualidade para você fazer o trabalho que tem que ser feito. Por isso que ele vem logo depois das atividades cognitivas a serem experimentadas no percurso da evolução. Sim. Que hoje em dia, a gente tem conhecimento com algumas funções corticais, com algumas funções cognitivas, mas o quanto que a gente ainda desconhece de potencialidade de usufruir o nosso cérebro. Tá bem. E mais em cima, na quinta linha, na página 14, a saúde do carro-chefe da consciência ressomada. Você poderia... a frase está clara, mas exemplificar de alguma maneira ou trazer mais explícito? A ideia aqui é que, veja, se a consciência ressomada ela não tem o cérebro, como é que fica? Quem é que é o organizador daquela consciência? Não é o cérebro? Sim. É ele que comanda. É ele que comanda aquela consciência. O que não ficou claro aí? Por exemplo, vamos dar a condição dos fetos anencéfalos. Tá certo? Tá certo. Os fetos anencéfalos, até pouco tempo, tinha-se muita discussão se era considerado um aborto ou não era considerado um aborto. Agora veja. Aborto, ele só pode ser feito quando é um dano, ele só pode ser considerado quando é um dano à vida de alguém. Certo. O feto anencéfalo não tem vida, não tem como viver, não tem cérebro. Então, a ideia aí é da gente ver o processo. O cérebro que ele comanda. A pessoa, você só pode dizer que ela está morta, dessomada, se você deixa de ter a funcionalidade cerebral. Ou seja, existe a morte encefálica. Então, a grande questão da gente ver a relevância do cérebro na condução da consciência ressomada. Sim. Certo. Ok? Tá, esclareceu. Obrigada. O que o senhor acha sobre o trabalho de Wilhelm Reich? Por que considera que o acumulador de orgônio foi superado? Os aparelhos de orgônio não podem ser algum meio de manipulação de energia, como sendo potencializador da vontade ou para realizar algum trabalho pré-definido? Olha, eu acho que isso tudo aí pode ajudar para quem está começando, ou quem se interessa, a turma dos maquininhas, etc. tal. A turma gosta disso. Então, eu chamo isso tudo de muleta. Eu, por exemplo, num caso desse, acho que a pessoa é melhor do que um robô. Não é todo lugar que é assim. Às vezes um robô precisa entrar no fundo do mar para fazer alguma coisa.
Mas num caso desse aqui, eu sempre prefiro a pessoa a um robô. Pensa nisso. Se eu posso fazer essas coisas sem aparelho, por que é que eu vou usar aparelho? E outra coisa, minha vontade é superior a qualquer aparelho. Por mais que coloque lá mais coisa, minha vontade pode manipular aqui com mais intenção e dar resultado melhor. Pensa nisso. Agora, quem gosta está lá, né? Jô, não sou a favor. Sou empreendedor, desbravando e transpondo inúmeras dificuldades. Cada dia um novo desafio. Tenho me sentido amparado, mesmo quando tudo se mostra incrivelmente desfavorável. Intuitivamente tenho me apegado ao exemplo de Hércules Galó. Sinto fortemente esse amparo. Pode ser da minha cabeça, mas isso tem me impedido de entrar em depressão profunda e continuar acreditando. Fico na dúvida se meu otimismo mesmo, nesse cenário caótico que me encontro, é uma fuga para encarar a realidade e desistir, ou se realmente sou aquilo que acredito que sou. A maneira de atenuar minha dúvida é EV. Você podia começar a trabalhar com as energias. Começa pelo EV. Aí você vai chegar numa realidade melhor. Em binomiologia, página 15, quarta linha, poderia abordar o binômio cérebro sadio, talentos paragenéticos? Quarta linha, no iníciozinho, cérebro sadios, talentos paragenéticos. Veja, a pessoa vem nessa vida com uma série de talentos de trafores, que ela já teve aquisição dentro do processo dela de experiência de outras vidas. Então, vem junto com a paragenética dela, isso vai refletir no trabalho que ela vai fazer aqui. Agora veja, se ela acaba entrando numa genética muito ruim, ou um processo de doença cerebral, ou com uma série de dificuldades cerebrais, fica difícil ela, às vezes, deixar fluir esses talentos, porque existe uma má funcionalidade cerebral dela. Por exemplo, uma pessoa que seja muito boa dentro do ponto de vista para ela fazer uma comunicação. É uma pessoa que tem uma boa expressão, ela vem com essa bagagem do processo da comunicabilidade. Se ela acaba tendo um trauma que vai fazer uma lesão importante na área cerebral da linguagem ou na área cerebral da expressão, esse talento paragenético ele fica prejudicado. Para ver, Betógrafo, o que pode falar da saúde cerebral com relação à alimentação? Que dicas pode dar? O consumo de carne é indicado ou é prejudicial? Que alimentos ajudam a saúde cerebral? Que alimentos prejudicam a saúde cerebral? Esse é um item bem interessante, ele está aqui dentro um dos 35 questionamentos, né? É o número 3, da alimentação habitual escolhida com o intuito de suprir as necessidades diárias neurofuncionais, é neuroprotetora? Dentro da questão da alimentação, a gente vê uma série de nutrientes que auxiliam o processo da neuroplasticidade, que é justamente a possibilidade de você ter uma mudança de funcionalidade de um neurônio. A gente vê o processo da proteção ao próprio neurônio, a proteção à camada do próprio neurônio. Dentro dessas questões, existem também vários nutrientes que são absorvidos com alguns alimentos que têm uma importância para melhorar a condição da pessoa com relação ao zinco, com relação ao selênio, que tem a ver com a parte cognitiva cerebral. Memória, concentração, a questão da vitamina B12, a questão da vitamina B1, a questão de você usar determinados nutrientes que vão auxiliar na proteção ao próprio processo natural oxidativo das células, que o processo oxidativo das células, ela faz com que essas células elas morram. Então você tem às vezes alimentos que vão ajudar nesse processo oxidativo. E aí a gente tem uma série de condições. A gente tem a questão dos peixes, que são muito importantes, a questão do salmão, sardinha, o atum, a questão desses peixes maiores. Também tem que se tomar cuidado pela questão da intoxicação pelo mercúrio. Então, às vezes, o pessoal mais recomenda a questão da sardinha, ou então, em menores quantidades por semana, o próprio salmão.
você tem a questão da castanha, você tem a questão da noz, a vitamina C a partir da laranja, a partir da manga. Então, tem uma série de alimentos que podem ajudar dentro do processo neurofuncional. Agora, existem determinadas substâncias que a gente também tem que tomar cuidado, porque elas podem prejudicar a partir do momento que elas causam prejuízo em outros órgãos e sistemas. Por exemplo, quando a pessoa que vai fazer o uso de uma dieta com muita gordura, isso muitas vezes acaba fazendo que ela tenha um comprometimento do suprimento sanguíneo para o próprio cérebro. Por quê? Ela começa a fazer placas de ateroma, são placas de gorduras nas próprias artérias, e aí isso dificulta a passagem do sangue para o cérebro. Então, a questão das carnes muito gordurosas, as frituras, então isso a pessoa tem que tomar cuidado, porque ela vai afetar o processo vascular e com isso acaba afetando o suprimento sanguíneo para o cérebro. A gente tem aqui uma nutricionista, não sei se ela quer comentar alguma questão da neurofunção, não? Alguma coisa assim? A Chalita já respondeu muito bem essa questão. Tudo que ela falou das substâncias antioxidantes, né, as vitaminas, enfim, acho que é isso mesmo. Silvana aqui no ar. Na paradoxologia, no último paradoxo, você fala o paradoxo do uso das funções cognitivas sadias aí no planejamento patológico de ações, né, pelo psicopata. Eu gostaria de entender isso um pouquinho, porque quando fala no psicopata, eu já entendia que estava tudo assim, não tinha muita coisa sadia nessa história. Mas aí você citou esse paradoxo aí. Eu gostaria de entender isso um pouco mais. O que acontece? O psicopata, nesse caso, eu estou me referindo àquele psicopata do transtorno da personalidade antissocial. Aquele manipulador, o processo da moralidade, ou então o próprio serial killer, o próprio sniper, né, o atirador de elite. Então, veja, nesse caso, o psicopata ali, ele tem uma articulação, do ponto de vista cognitivo, muito bom. Ele tem uma racionalidade e uma frieza de calculismo com relação às ações que ele tem que fazer, que é muito bom. Você pega o sniper, a quilômetros ele dá um tiro, e ele acerta certeiramente. Olha o nível de planejamento de ações que ele tem. Olha o nível dentro da questão de função cognitiva, que ele tenha que perceber em qual local que é o melhor local para ele dar aquele tiro, naquela distância para atingir aquela pessoa. Isso exige uma série de cálculos. Isso é função cognitiva. Então, veja, só que essas ações, elas são ações totalmente anticosmoéticas, totalmente não consideradas do ponto de vista positivo. Mas, veja, ele tem uma função cognitiva preservada. Você concorda? O processo de calculismo, de elaboração, de manipulação, de articulação dele é muito bom. Só que esse é um paradoxo. Ele tem as funções muito boas, mas se a gente for pensar do ponto de vista aí do conceito de saúde cerebral mais amplo, né, que tem a relação ali com a questão da homeostasia funcional e o holopensene da pessoa, é totalmente patológico. Certo? Então, Adriana, a coisa é muito mais assim, ele tem toda uma interferência externa. Eu não sei, eu entendo um pouco assim, se ele tem essas funções, que elas são sadias, na verdade, qual é o ponto? Qual é essa linha? O que provoca toda essa patologia nele? É uma outra área cerebral? Realmente eu não entendo muito bem isso. É a consciência dele. É a consciência patológica do psicopata, que ela está ressomada num cérebro que tem as funções preservadas. Mas a consciência ela é patológica. Uhum. Então, veja, você pode ter uma consciência com uma paragenética patológica e uma genética melhorzinha. Tá. Aquilo ali pode até ajudar ela. Ok, então tem muita interferência aí na paragenética. Total. Então. Ok. Então... Se a gente for pegar lá a definição, a gente pega ali o processo de, o estado de equilíbrio dinâmico ou homeostasia funcional entre o organismo humano e o holopensene da pessoa.
Então, ali a gente está considerando toda a questão da teoria do Pensene e os reflexos e consequências disso. Ok? Obrigada, Adriana. Adriana, aqui na página 14, Adriana, aqui na página 14, você poderia esclarecer um pouquinho aqui o estudo da estrutura do sono? O estudo da estrutura do sono, tá? É ali a 9ª linha no final, né? O estudo da estrutura do sono, que ele pode ser feito pela questão da polissonografia, que é um exame, não sei se você conhece, que a pessoa dorme, né, ela passa a noite fazendo esse exame. E aí onde você avalia as várias estruturas componentes do sono. O sono, ele tem uma série de estágios. Você tem estágios que acontecem mais rápidos e estágios que acontecem depois. E esses estágios, eles se repetem ao longo da noite. Então, existe uma série de estudos já relacionada à estrutura do sono, que até teve uma pergunta anterior sobre o processo da depressão, né? Existe, dentro da questão do transtorno da depressão, algumas estruturas do sono que já se percebe que estão alteradas. Por exemplo, você tem estágio 1, 2, 3 de sono e depois você tem o estágio REM, tá? Geralmente esse estágio REM, que é o maior aprofundamento do sono, ele acontece geralmente de 120 a 160 minutos que a pessoa começou a dormir. Na depressão, esse estágio REM, ele acontece antes. Então, veja, muitas produções nossas, hormonais, neuroquímicas, elas têm relação com estágios do sono. Tem algumas estruturas que são desenvolvidas no estágio 1, outras no estágio REM, outras no estado mais profundo, outros menos profundos. Então, veja, se a pessoa tem um comprometimento nesses estágios do sono, essa produção ela vai dar alterada. E isso pode comprometer o processo dela dentro de ter uma psicopatologia, um processo de depressão, alguma coisa nesse sentido. Então, é importante, cada vez mais a gente tem visto a relevância de estudar o sono e ver o impacto disso na saúde e no bem-estar da pessoa. Principalmente cerebral, mas saúde de uma forma geral. Você vê, às vezes, pessoa que trabalha um turno de manhã, no dia seguinte ela trabalha à tarde, no outro dia ela trabalha à noite. Pessoas que modificam de turno, ela tem uma modificação na estrutura do sono que é muito difícil. Então, isso tem um impacto na saúde dela. Tem um impacto na memória, tem um impacto na atenção, na concentração, na divisão de atenção. Tem um impacto para a pessoa dentro do processo de humor, de ansiedade, irritabilidade. Isso a gente pode exemplificar assim. Às vezes, uma pessoa que dormiu muito pouco, ela, às vezes, no dia seguinte está mais irritada, está menos tolerante. Não é assim? Aí a gente já faz o resumo. Ok? Adriana, gostaria de fazer um questionamento, não sei se tem relação direta com o seu verbete, porque aqui na letra A, que eu não tive a oportunidade de pegar o verbete. E a questão, assim, é um problema persistente comigo, né? Que é a questão da mudança de foco. Você está fazendo determinada atividade ali naquela questão, aí você muda para uma outra atividade, né? Aí, para essa mudança de foco, até eu conseguir, por exemplo, focar na outra atividade, ainda fica muito remanescente aí, de atenção saltando, né? Ou mesmo a própria questão assim, de eu vou pegar um momento de estudo ali, vou estudar 2 horas, por exemplo, as primeiras 30, 40 minutos do estudo meu é complicado, até eu conseguir focar ali, é meia hora que se vai, né? Se tem alguma técnica que a gente pode aplicar, né, que a gente pode melhorar essa condição dessa mudança de foco, de manter a atenção. Eu terminei essa atividade, agora isso aqui eu vou concentrar em outra coisa, não vou pensar mais naquilo, deixa para outro momento e focar na outra situação. Você pode me dar uma ajuda com relação a isso? Obrigado. O que você está falando é a questão de manter o foco, a concentração num novo estímulo, não é isso? Isso, aí quando muda, é conseguir desassimilar daquilo lá do outro. Exatamente. Então, veja, primeiramente, algumas coisas para a gente pensar, e aí você vê se cabe dentro para poder te ajudar, tá?
Uma das questões de concentração e foco é persistência. Na hora que viu que saiu, volta. Está lá, está lendo, está absorvendo o conteúdo. Fugiu, volta. Fugiu, volta. Não dá asas à imaginação. Mantém o foco, concentra. Outras questões para você perceber. O quanto, às vezes, você pode ter uma dificuldade de mudança de bloco por não desassimilar. E aí, a gente tem que pensar o seguinte: será que há uma tendência, às vezes, de remoer determinadas situações, acabar tendo umas ideias mais fixas e ficar um pouco na ruminação mental? Entende? Porque quando a pessoa, às vezes, ela tem uma dificuldade de mudança de bloco, a gente tem que ver o quanto ela não tem uma tendência a ter monoideísmos. Porque ela fica presa a determinada situação e ela não muda o bloco. Isso tem a ver com rigidez mental, com dificuldade de flexibilidade mental. Um outro ponto, fazer higiene mental é fácil ou difícil para você, entende? De olha, aquele assunto ali encerrou, vamos fechar a gaveta e vamos abrir outra. Para que você possa fazer isso muito bem, você tem que fazer uma higiene daquele outro assunto, daquele outro aspecto. Agora, às vezes, pode ser que um dificultador de mudar de bloco e de se fixar em algo novo, pode ser que a pessoa acabe presa àquela ideia anterior pelo processo emocional. Sabe, um exemplo fácil é a pessoa que tem uma discussão e aí ela acha que perdeu a discussão, ela não saiu vitoriosa na discussão e tem que fazer outras coisas. No que ela vai fazer outras coisas, volta e meia ela volta para a discussão. Só que mental, na cabeça dela. Aí ela cria cena 1, cena 2, cena 3, refaz a cena 2, faz a cena 3. Isso o quê? Pegou no orgulho da pessoa. Que ali ela saiu, que ela não saiu como ela queria daquela discussão. Então tem vários pontos para a gente pensar. Agora, existem todas as possibilidades aí que eu vejo a partir da vontade, da intenção de fato, de você reeducar o pensamento. Reeducar através do foco. Sim. Isso tem relação com devaneio também, de certa forma acho que é um devaneio, né? Se a gente está querendo focar a atenção em determinada situação e fica saindo da linha, vamos dizer assim, acho que tem relação com devaneio também. Sim. O devaneio tem que ver o quanto a pessoa não fica intoxicada pelos pensamentos dela, sabe? Que aí ela acaba indo novamente, desviando para aquele assunto, para aquela imaginação. Falta o quê? Organização pensante. Falta organização de ideias. Como é que faz isso? Reeducando. Reeduca os circuitos sinápticos. É possível. Eu não sei se você conhece esse livro aqui. A Cientista que Curou o Seu Próprio Cérebro. Vou colocar ali para todo mundo ver. Viu? Estou vendo. Esse livro é da Jill Bolte. A Jill Bolte, ela é uma neuroanatomista e que ela teve um derrame porque ela tinha uma má formação arteriovenosa, do ponto de vista congênito. E ela foi ter esse derrame depois, se não me engano, foi com 37 anos. E o que é interessante? Ali mostra, ela como uma neuroanatomista, ela tinha toda a percepção de o que estava acontecendo com o cérebro dela quando ela estava tendo aquele derrame. Ela ia percebendo todas as funções cerebrais dela que estavam sendo comprometidas pela hemorragia que estava sendo feita no hemisfério esquerdo dela, no caso do hemisfério esquerdo, cerebral. E o que eu acho interessante desse livro, para mim, ele é dos livros que eu li até hoje sobre autopesquisa cerebral, ele para mim é o melhor. Ela parte do princípio que ela pode reeducar o cérebro dela. Ela pode corrigir as trilhas sinápticas que ela não quer mais. Aquilo que ela não quer mais, que ela vê que não é saudável para ela, ela corta. Isso é muito interessante. Então, do ponto de vista de autopesquisa, para a gente pensar o que a gente é capaz de mudar com a nossa vontade e intenção o nosso cérebro, é um livro muito interessante para a gente ver. De certa forma, não sei se estou correto, isso aí seria um processo de reciclagem também, né?
E só agora me veio a questão da ideia dessa perda de foco. A mesma coisa é quando a gente pensa em, eu vou fazer determinada atividade, aí começa aquela questão e começa a desfocar, né? Talvez até a própria questão de um desvio de ProEx, alguma coisa assim, da perda do foco, acaba se manifestando numa questão que começa no pequeno, que a gente acha que é pequeno, e acaba atrapalhando na questão maior. E aí nessa questão de ação, tem que ver o que a pessoa prioriza dentro do processo de ações dela proéxicas, né? Às vezes ela pensa que ela está priorizando alguma coisa que possa de fato ajudar na proex dela, e ela desvia por um capricho. Uma coisa que ela gosta, né? Alguma coisa que ela não abre mão. Então aí é um outro ponto da gente ver a questão de manutenção do foco. Aí no caso de manter sim ações relacionadas à proex, né? Então aí a gente vê o que entra lá, já que a gente está falando de circuitos, o que entra às vezes dentro do circuito emocional, aquele prazer. Aí entra o circuito da recompensa, o que a pessoa gosta, que ela se sente estimulada. Então às vezes ela sai de determinada atividade que pode ser muito mais evolutiva para ela, para aquela outra que ela tem um certo prazer, ela tem uma recompensa ali. E aí entra a questão dos sistemas relacionados às áreas de vícios e áreas de emoções. Então é interessante, dentro desse processo de reciclagem, a gente avaliar o quanto de caprichos nossos a gente ainda não mantém na área dos vícios. O quanto a possibilidade que a gente retarda às vezes de fazer determinadas mudanças em hábitos e rotinas, pela questão do já estar acostumado, já estar viciado naquela situação. Obrigado. Adriana, a gente está chegando próximo do final do ano, vai ter um congresso de TENEPS, e a gente vai ter uma mesa redonda para discutir a relação de TENEPS com memória, holomemória e assim por diante. E eu vi que você colocou aqui na página 15, na efeitologia, no final da primeira linha, o efeito mnemônico da TENEPS. Você pode aprofundar essa ideia, por favor? Antes de eu começar a TENEPS, às vezes as pessoas veteranas, tenepsistas veteranas, eu às vezes ouvia em algumas palestras, conferências, falando que a TENEPS ajudava a melhorar a memória. Que a pessoa que fazia TENEPS ficava com uma memória melhor. E aquilo eu sempre fiquei intrigada, mas por que será, né? Por que será que o processo da TENEPS ajuda na questão de você ampliar a memória? E aí, quando eu comecei a fazer TENEPS, eu via que dentro do processo do parapsiquismo, ali na TENEPS, lembranças de situações que aconteceram nessa vida que eu nem me lembraria naturalmente ou por força da vontade. Havia caído completamente no meu esquecimento. Então a gente vê o quanto ali o processo da TENEPS, o parapsiquismo, a descoincidência, a questão mais de você estar mais envolvida com a atuação paracerebral, e aí com isso o processo da ampliação da memória, isso facilita você ter recordações, às vezes, de fatos episódicos. Pessoas que se você fosse querer resgatar na sua memória, eu teria dificuldade. E elas vêm dentro do processo da assistência ali na TENEPS. Então eu vejo que, de fato, tem uma questão ali do processo mnemônico a partir do efeito do parapsiquismo, a questão da interação com o comparador de função, a questão de paracérebro, a partir da questão da TENEPS. Você fala que na culturologia da cultura da proteção cerebral. Aí eu queria que você falasse um pouco dessa cultura em relação ao envelhecimento. Porque, assim, qual que seria o impacto no cérebro da pessoa que muitas vezes toma remédio para dormir, fórmulas para emagrecer, ela usa álcool e drogas esporádicas, mistura medicamento com droga, passa por muita cirurgia plástica e se submete à anestesia, ou toma muito café ou outro tipo de estimulante para aguentar jornadas de trabalho. Então, assim, quando a pessoa for envelhecendo, qual vai ser o impacto disso na saúde cerebral dela? Enorme, né? Porque o processo de envelhecimento já há um desgaste natural. A gente tem até um verbete que é da Rosa,
que é o anti-envelhecimento cerebral, que é um verbete que fala muito sobre isso, do processo preventivo de você avaliar a questão da gerontologia cerebral que vai acontecer com todos nós. Então a gente vê, se já há uma necessidade da gente fazer uma série de ações, atividades para auxiliar nessa proteção, se a gente ao invés disso faz justamente ao contrário, a gente, drogas ilícitas, cada vez mais comprovados o processo de você ter alteração nas sinapses, nas comunicações entre as células cerebrais, isso de modificar mesmo a estrutura. Teve uma, eu não trouxe, teve, eu acho que foi na Veja, que saiu recentemente, há umas 2, 3 semanas, ou tem um mês, a questão do uso da maconha e a relação com os danos cerebrais, né? O processo do álcool também é interessante. Uma vez eu estava vendo uma entrevista com um cardiologista francês, e a pessoa que estava entrevistando ele questionou, né? Então como é que fica essa situação de uma taça de vinho faz bem para o coração? E tem vários estudos que falam que o processo da bebida faz mal ao cérebro. O senhor acha, então, que todo mundo deve beber esse cálice de vinho? Ele falou assim, olha, quem ainda não bebe, eu não recomendo. Ou seja, mas recomendo, então, os que já bebem continuarem bebendo. Ou seja, muito incoerente, né? Então, a gente vê uma série de questões que realmente são riscos e levam à lesão cerebral. Você mesmo colocou, o processo da anestesia, a questão do álcool e droga, a questão, que aí eu acho que a gente pode ampliar um pouco, é a questão do pensar mal. O quanto a gente começa a avaliar a questão da perda energética e da intoxicação cerebral que a gente fica a partir de pensar mal. Então, quando a gente fala do processo da cultura, da proteção cerebral, tem que entrar esse componente aí. Processo da cosmoética. Tem centenários, né, que são fumantes, que eles nunca pararam de beber. Então, como que se explicaria isso em termos dessa saúde que eles conseguiram manter a nível cerebral? Eu não sei aí nesse caso como é que estaria o cérebro deles, né? Porque às vezes a pessoa pode estar vivendo mais tempo, mais longevo e um comprometimento cognitivo precário, né? Existe um processo aí pior do que o cérebro, né? Tem que lembrar. Se a pessoa morreu, tabagista, morreu, alcoólatra, a primeira coisa, ele não conseguiu dominar os próprios impulsos dele. Será que na próxima vida vai conseguir? Quer dizer, essa vida ele jogou no buraco. Independente de cérebro, qualquer coisa, o processo é a tendência. Outra coisa, o café faz mal para muita gente. Agora, pior, a água é que é a bebida providencial. Ela já está começando a fazer mal, conforme esse caso aqui estão falando, desse processo de oxidação que está dando aqui, de oxigênio, isso é devido ao plástico. Então pensem bem o que vocês vão beber e comer por aí afora. Então, assim, além do cérebro dessa vida, vai ficar na paragenética, porque não já... Não adiantou nada, independente do cérebro ele não soube combater. Não existe imaginação. Ele morreu igual Freud, humano. O que ele é? Cachorro? Vegetal? O corpo está mandando nele, ele não conseguiu dominar. Quando é que vai ser serenão? Serenão tem que mandar mesmo. Tem que mandar na vida humana, porque senão ele não deixa isso aqui. Agora, além da questão das substâncias externas, dentro desse processo paragenético, o que vai refluir numa próxima vida, é bom a gente ver os hábitos, os comportamentos, a forma de funcionar, as formas de reagir, as reações psicossomáticas, energéticas, isso tudo vai influindo, né? Do ponto de vista de paragenética. Obrigada. Entenda, na neossinapsologia, na página 15, a obviedade da possibilidade da mudança sináptica a partir da presença da averbação da verpom adquirida. Como que funciona? O que vai melhorar? A questão aí é o seguinte, até um tempo atrás existia uma teoria
da questão de você ter a preponderância total da genética. Sim. Então, assim, a genética é que mandava, a genética que tinha um domínio, mas era o determinismo genético, mais nada além disso. Com o passar do tempo, a neurociência foi vendo cada vez mais o processo da formação de novos neurônios, a formação a partir das células neurogliais, a questão da neuroplasticidade, de às vezes você ter determinada célula nervosa que tinha uma determinada função, ela passar a fazer uma outra função quando necessário, que é a questão da neuroplasticidade. Daí começou-se a avaliar que, bem, então não há só a questão do determinismo genético. A pessoa pode mudar. Você pode mudar. E que bom, né? Foi. E daí a gente vê o quê? Dentro do processo de você poder fazer uma nova formação de sinapses, ou seja, você lá na sua adolescência, você criou, na infância, adolescência, você fez uma série de sinapses. Chega lá no início da adolescência, essa série de sinapses, várias acabam sendo destruídas. Isso faz parte do processo natural, quando é bem feito. Então veja, ali você tem sinapses, formas de ser. A sinapse é o que vai conduzindo a informação no seu cérebro. Então, a partir do momento que você possa fazer uma mudança e você modificar, você está mostrando que você pode fazer uma nova sinapse, correto? Ok. Então, o que eu coloquei essa situação? É justamente, veja, se você tem uma ideia agora, você aprendeu uma nova VERPOM. Você aprendeu. Você entendeu como que essa VERPOM ela funciona. Você incorporou isso em você, você tem uma verbação. Sim. Tá certo? Sim, tem verbação. Se você tem uma verbação e você incorporou essa VERPOM, isso é óbvio que há mudança sináptica. Uhum. Ah, tá. Então é questão, assim, de uma pessoa que nasce com os pais com bastante intelectualidade, a probabilidade dele quando a criança nasce, né, com os pais com alta intelectualidade, a tendência dele vai ser mais fácil para ele essa questão das neosinapses. Vai ver o processo. Ou sim, qualquer curso que você quiser, você está forçando essa situação. Porque veja, às vezes é uma consréu, nasceu no meio ali de intelectualidade, sim, pode ajudar, pode ser que não influa nada para ela, dentro do processo de paragenética dela. Mas é claro, a mesologia, a gente espera que sempre possa ajudar. Nesse caso que os pais têm uma intelectualidade e experimentam essa intelectualidade, espera-se que possa ajudar, né? Mas isso vai depender muito da consciência. Essa técnica do arco voltaico aqui na tecnologia, página 14, ela é também um precursor dessas novas sinapses? Ajuda, né? Ajuda. Porque, veja, às vezes a pessoa, ela tem uma forma de ser, uma forma de agir, sim, isso já está tão cronificado nela, já está tão automático, né? O dia a dia dela, ela mostra atitudes, ela tem ações e reações que mostram que aquela sinapse está bem incorporada naquela pessoa, tá certo? Sim. Então, muitas vezes, é importante você ter um reforço energético, como se fosse assim, pegar no tranco, sabe? Sim. Quando você empurra o carro pega no tranco, você ajuda ele a andar. Então, veja, o processo, muitas vezes, dessa sinapse cronificada, ela acaba sendo uma sinapse que acaba levando a alguma intoxicação energética. Tá certo? Sim. A forma de pensar dela é intoxicante energeticamente para a pessoa, ok? Então, veja, o arco voltaico, ele vai ajudar a melhorar essa energia intoxicada nos hemisférios cerebrais. Retirando essa energia intoxicada, vai facilitar que a pessoa possa reorganizar a sinapse dela. Ah, tá. Então, vamos supor assim, que essa energia que vem de fora, no arco voltaico, ele faz um reequilíbrio da mesma energia, mais ou menos uma questão elétrica, que vai poder mudar as questões sinápticas pelas energias que vêm de fora. Essa energia, ela vai ajudar nesse processo da desintoxicação do hemisfério cerebral. Sim. E também vai ajudar a pegar no tranco. A organização da sinapse cerebral.
Ah, tá. Não sei se você já ouviu falar da estimulação magnética transcraniana. Não. A estimulação magnética transcraniana é uma forma de terapia, às vezes em casos refratários à depressão, ou melhor, em casos de depressão refratária à medicação, casos de toque, transtorno obsessivo compulsivo refratário à medicação. Então, eles utilizam essa técnica de estimulação magnética transcraniana, que é justamente você tem duas bobinas elétricas e que elas são colocadas bem perto do processo da calota craniana, e ali é feito um campo magnético. Um campo magnético que ele vai influir dentro do processo cerebral, ajudando o quê? Em neurotransmissores, ajudando em reorganização sináptica. Então, veja, se na Socinha a gente já tem essa possibilidade, vamos pensar o que a gente não pode ajudar dentro do processo com a energia consciencial. Pois é, inventar uma máquina de copiaram do extrafísico. Copiaram do extrafísico para a tecnologia. Ok, obrigado. Nós vamos abrir um parênteses então agora, ok? Pessoal, só lembrando, por favor, para desligar os celulares e não teclar durante o experimento. Obrigado.
Então, Samuel, como é que você foi? Funcionando? Uma tremedeira. Ah, é? Mas senti bem. Mas entre os mortos e feridos, todos se salvaram aqui. Tá certo? Você está sentindo bem agora? Um pouco melhor? Tá melhor? Tá. Você tem muita energia, mas você não trabalha com isso, né? É. Você precisa trabalhar. Você tem muita energia. Moço, cheio de vida, fortão. É isso. Sabe? É. Agora, você sentiu que alguma coisa estava mexendo com você, né? Senti. Ontem eu fiz um laboratório de AV e tem muita energia, inclusive apareceram os assediadores lá, né? Então, uma experiência maravilhosa. Agora está melhor, né? Está bem. Então tá. E você, como é que foi lá, Edu? Ao sentar ali, banho de energia, e aqui soplavia. O nariz estilou, os olhos, as lágrimas veio. Quer dizer que usaram o seu material aí. Pois é. Mas eu estou me sentindo bem. Tá bem, né? Estou bem. E você, como é que você foi, Luiz? No começo eu senti a garganta muito seca e tensão nos ombros, muita tensão. Depois foi tranquilizante, harmonioso, eu me senti muito bem. Está sentindo bem agora? Muito bem. Então tá. Sua turma tá boa. Muito bom, gente.
Então, como é que você foi lá? No começo senti bastante, a esterilização bastante de energias pelo umbilical chakra e no cal chakra. E depois senti bastante assim, recebi muita energia. Né? E cheia de energias, eu também percebi os tremores, como o rapaz tinha comentado. E aí os pensamentos foram acalmando. Né? Agora eu estou mais... Você notou o ritmo da energia, como é que funcionava? Assim, alguma alternância no modo da fluência da energia? Percebi. Percebeu? No começo, minha pensanidade estava um pouco alterada, então só estava percebendo bastante a esterilização de energia pelo umbilical chakra e no cal chakra. Depois disso, comecei a perceber, comecei a receber intensamente as energias. Depois teve um outro padrão de energias, né, que foi diferente, mudou realmente. Você já trabalha com energia já há algum tempo, né? Há algum tempo. E parece que está tudo aberto. E você, como é que você foi? Eu quero fazer de novo, hein? Não tem como a gente repetir? Olha, você fala aí com o Roberto, ele que manda na gente ali. Roberto. Eu percebia como se fosse uma corrente de ar, alguma coisa assim, né? Estava saindo daqui para lá, assim, né? Como se passasse, assim. E fiquei bem tranquilo. No final, parece que eu consegui sentir um pouquinho do meu energossoma, assim, né? Quando eu começo a trabalhar a energia, começa a me dar uma tremedeira no corpo, né? Tipo um ataque epilético vai dar no cara lá, né? E eu não consigo ter essa percepção só do energossoma, assim, ou ter essa questão mais centrada no energo, né? E agora parece que eu percebi, eu não sei se deu uma tremedeira no corpo também, mas parece que eu percebi um pouco mais do energo. Vamos ver se te ajuda aí a desenvolver. Sim. É doutor no assunto. E você, como é que você foi? No início, uma aceleração no cardio, mas depois foi bem tranquilo, foi tranquilizando, muita paz, calma, e sentindo os fluxos de energia. Né? Mas foi bem tranquilo, bem equilibrado. Ele está desenvolvendo bem, está fazendo força. Gente, parabéns. Qualquer coisa, obrigado. Vamos chamar esse povo para ceder energia aí para a turma. Eles estão com alto nível. Perguntar de novo da questão da longevidade, né? Então, assim, você tem especialização em geriatria, né? Então, eu queria saber, assim, na prática, você observando os pacientes, e também na consciência terapia, você observando os alunos de ACP2, pessoas, assim, que não conhecem energia, assim, não dominam. O que você percebe que mais ajuda a pessoa a chegar até uma idade avançada e continuar lúcida, funcionando bem? Que aqui você colocou vários cuidados, né? Que a pessoa, aqui na página 17, 18, essas 35 perguntas. Agora, assim, na prática, com a sua experiência, com o seu conhecimento de psiquiatria, de tudo, o que você vê que tem dado resultado? Olha, eu nunca parei para fazer essa análise específica de se havia uma variável específica no caso, né? Mas o que eu vejo, assim, que geralmente a pessoa mais idosa e que tem uma qualidade mental melhor. Eu vejo muita questão do temperamento pessoal. Às vezes aquela pessoa, aí falando da parte negativa do temperamento, né? Às vezes a pessoa tem temperamento muito autocrata, muito autoritária, muito agressiva, muito beligerante, ela tem uma tendência a ter uma saúde cerebral pior. É uma pessoa, às vezes, mais benevolente, mais doadora, mais... um processo de maior tranquilidade. Isso ajuda na questão do processo da saúde cerebral. A gente vê, às vezes... Porque assim, nunca vai ser assim.
Pessoa mais doadora. Eu ia começar falando isso, a pessoa egoísta tem um prognóstico pior. É exatamente isso, né? Mas aí como fica a questão genética, né? Porque eu já vi casos assim, a pessoa está idosa, ela é bem ranzinza e ela está lá firmona, e a outra que era melhor já foi embora. Então, tem a questão da paragenética e a genética, né? Sempre a questão da gente ver o que prepondera mais aí na situação. Mas, por exemplo, já vi muitos casos de pessoa ranzinza, muito autoritária, rígida, controladora, com demência de Alzheimer. Muito caso. Você vai ver, porque no quadro demencial, as pessoas às vezes acham que entra só a questão do comprometimento cognitivo. E não, existe uma série de sinais psicológicos e comportamentais que estão associados à demência. Então você vê às vezes o processo bem caricaturado dentro do quadro da demência, e aí a gente está falando da patologia, né? Da pessoa mais ranzinza, mais autoritária, mais egoísta. Eu já tive alguns casos na família de pessoa com processo de demência que, nossa, só foi evoluindo para o processo do egoísmo. E cadê o meu instrumento musical? E a pessoa não largava a mão, você ia olhar o instrumento musical dela. Não, esse aqui é meu instrumento, não toca. Entendeu? Então, assim, ficava cada vez mais caricaturado o processo. O professor Valdo conta a história lá do biscoito, né? Do senhor do biscoito, um quadro demencial, e que solicitava água também. Então, assim, as coisas mais, um comportamento mais caricaturado, negativo. No quadro da demência você vê muito isso. Questão do temperamento. Então você acha que o temperamento seria mais importante que o estilo de vida? Por isso que tem centenário que é fumante e tem o outro que não era fumante. Eu vejo isso como um conjunto. Tem que ver, às vezes, o processo de temperamento, mas a pessoa ela fez uma série de hábitos mais saudáveis para ela. Não fumou, não usou droga, não bebeu. E aí você vê uma outra pessoa com temperamento mais tranquilo, mas que usou droga. Temperamento mais tranquilo, assim, mais menos incisiva, ou menos autoritária, menos autocrática, mas que usou droga, bebeu, pulou de bungee jump, fez boxe, levou pancadas de boxe na cabeça. Então, assim, eu acho sempre que é um conjunto. Dentro do processo da paragenética, eu vejo que a questão do temperamento e a forma de funcionar da pessoa é incisiva dentro da questão da saúde dela. Associado a isso, você tem o processo da genética, dela vir uma genética mais complicada ou não. Às vezes ela vem com uma árvore genealógica que tem vários casos psiquiátricos. Aí tem que ver a questão da paragenética dela. Vai segurar, não vai segurar, como é que fica? Professor Valdo. Obrigada. Eu tinha uma pergunta a respeito do dicionário, embora o verbete esteja fantástico. O senhor fala aqui da refratariedade bioenergética, né? Para evitar toda essa questão de depressão e das alterações em função do assédio. Eu fiquei um pouco na dúvida com relação à escagem. Porque eu percebo que, às vezes, para evitar uma escagem dessas que incomoda mais, eu acabo fazendo um encapsulamento energético. Não é que eu tenha refratariedade. É como se fosse uma evitação da assistência. Você podia esclarecer um pouco isso? Não, aí depende da intenção do assistente. Às vezes ele é assistente, mas ele é irresoluto. Você está entendendo? Ele tem muita dúvida. Ele fica na dúvida, ele tira o corpo fora, ele não assume. Então, esse vacilante, então, ainda não é, né? Ele é amador, ainda não é um bom profissional. Ele ainda sofre, entra na depressão e por isso ele sofre influência. Então, sofre... a questão aí... Muita gente ainda está nesse meio tempo. A gente tem que ver isso. Agora, há condições dessas de assistência e de energia que são definitivas e definidas. Entende? Por exemplo, as pessoas ainda, tudo que ela mexe, está mexendo ainda com muita coisinha pequena, igual aí a pergunta de hoje, que estão ainda defendendo a caixa orgânica, essa coisa, isso tudo é muito rudimentar. São pessoas que ainda não viram
o alcance da energia física que cria efeito físico, que dá o problema na hora, concreto, em cima. A pessoa ainda não viu isso. Isso aí tudo ainda é muito elementar. Agora, a hora que ela começa a ver a influência da energia, aumenta a autocognição, aumenta a autossuficiência, aumenta a autoconfiança e aumenta o autoparapsiquismo da pessoa sobre todos os aspectos. E aí você entra nessa condição da refratariedade. Sim. Que não vai. Inevitável. Mas a refratariedade não. não. Coisa, a refratariedade ela começa a acontecer independente de você. Está entendendo? Você não sabe, dependendo da sua consciência, da sua lucidez. Quando você vê que você está refratário. Há lugares, por exemplo, que às vezes você vai chegar, todo mundo está reclamando do lugar. A hora que você chega, você limpa o ambiente. Aí você fala, não, na hora que eu cheguei, eu não senti nada. Você não percebeu que foi você que limpou o ambiente. O Alpensene melhorou com a sua presença. Então, quer dizer, essa pessoa nesse nível, ela entraria com aula Alpensene mais homeostático. O negócio nosso é ter mais autolucidez com a paraperceptibilidade. Se nós começarmos a ter isso, tudo vai melhorando. E outra coisa, de uma maneira dinâmica, geométrica, com muito mais intensidade. Esse é que é o problema. A autoconsciência dessa condição. Agora, você sabe, não dá para contagiar a pessoa, contaminá-la. Então, você dá exemplo. Mas você não pode forçar a barra da pessoa entender isso. Eu, nos meus cursos, você lembra que eu falava no início do Instituto, eu falava, ó, eu vou falar uma opção de coisa aqui, pode ser muita coisa nova que vocês não sabem. Mas eu não posso compreender e me colocar no seu lugar para você entender o que eu vou falar. Eu estou explicando aquilo que eu posso. Se vocês não entenderem, perguntem. Porque não dá para passar compreensão para você. Compreensão é sua. Eu dou a minha parte, que é a comunicação. Você fica com a compreensão. A vivência pessoal. É um problema essa compreensão. Agora, não dá. Então, por exemplo, esse é o motivo que eu uso vários recursos didáticos para fazer abordagens em ângulos e lados e flancos diferentes, mostrando as variedades e as modalidades de manifestação de cada assunto diferente. A diversidade daquilo. Que às vezes uma pessoa está acostumada com um flanco, mas não está com o outro. Então aquele estado vai clarear mais a cabeça dela. Agora, tudo isso é complexo. A primeira coisa é o seguinte: as consciências são complexas. Não tem ninguém simples. Segunda, pior, os parafenômenos, os parafatos são mais complexos do que os fatos. Então, piora tudo. Junta a fome com a vontade de comer, de complexidade, e a coisa fica brava. Outra coisa, você tem que contar com vamos dizer assim, a teratologia, a nosografia, a patologia de quem está ali e está interessado em saber. Se a pessoa, quase sempre, ela tem um percentual de apriorismose. Se essa apriorismose é um pouco mais elevada, ela vai colocar antódios naquilo tudo. Ela está olhando com você, não está enxergando nada. Ela está ouvindo tudo, não está ouvindo nada. Porque ela já bloqueou tudo. Então aí tem auto-hipnose, autossugestão, lavagem cerebral e a interiorose. Interiorose, apriorismose. A pessoa já tem fixado aquilo. Ela vem para falar com você, ela quer que você fale só coisa que venha confirmar aquilo que ela pensa. Ela não quer nada que ela tenha que mudar o status quo. Ela quer ficar do jeito ali. Certo? É impossível. Então, isso tudo é problema nosso na questão da refratariedade. Agora, a melhor coisa que tem é quando você viu que você já é refratário, observa bem como é que é isso. Esse é o caminho da dispersidade. E aí a responsabilidade vai aumentar, o seu modo de ver o mundo, as consciências, os fenômenos. Esse modo tem que mudar. Ele não pode ficar do jeito que é. Agora, ó, eu acho que vou aqui, ó, tem um monte de vocês que estão nessa beirinha, já estão nessa mudança. Tem que pensar nisso tudo. Foi por isso que eles falaram, em 3 anos, um monte de gente aqui pode ser desperto.
Agora, ó, eu espero mais 200 verbetes da sua parte, tá certo? Vamos nessa. A psiquiatria é um campo enorme, tem muita coisa para você falar. Vamos começar, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 71 assinaturas no livro de presença, 18 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje temos 5 recados. Nilsa, precocidade parapsíquica. Rosa, programa verbetografia. Patrícia, CP2. Nilma, primeiro congresso de tenepsologia. E Mara, tenepsograma. E antes, os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Com certeza, uma das formas de manter a saúde cerebral é estudar a enciclopédia da Conscienciologia. Vai ajudar muito. Mas a saúde financeira da enciclopédia da Conscienciologia depende também muito de todos vocês. Principalmente vocês, amigos, que tiveram assinatura vencida ao longo deste ano. Já são 116 pessoas que ainda não renovaram a sua adesão. Então a gente pede que vocês continuem mantendo, né, saudável o aspecto financeiro da enciclopédia, podendo aderir à enciclopédia novamente, continuar sendo amigos. E quem não é, será muito bem-vindo como um novo amigo da enciclopédia. No domingo agora teremos o sorteio de 2 vagas para o Congresso Internacional de Tenepsologia, 2 vagas online. Então, de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, você, amigo, poderá assistir esse importantíssimo evento do final do ano aqui no CAEC. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A CIP está convidando para o curso Precocidade Parapsíquica, que será realizado nos dias 5 e 6 de janeiro de 2013, em Foz do Iguaçu, com a professora Carla Juliani. Então, o pessoal aí, teletertulianos e tertulianos, podem se preparar para 2013, né? Este curso possibilita ao aluno identificar, compreender as manifestações parapsíquicas na infância e os reflexos dela na vida adulta. Os principais tópicos são relações grupo-kármicas, paragenética e ressoma, parapsiquismo na infância, lembranças de vidas passadas, bloqueios parapsíquicos na adultidade, assumindo o parapsiquismo interassistencial. As inscrições, tendo interesse, pode-se enviar o e-mail para acip@acip.com ou fazer suas inscrições na recepção da CIP. Obrigada. Boa tarde a todos. Nós estamos agora divulgando o programa Verbetografia para o primeiro semestre de 2013. É para que vocês possam fazer a programação de vocês aí bem adequadamente. Então, nós temos 2 turmas do EAD, que é o EAD para fora de Foz do Iguaçu e o EAD para Foz do Iguaçu. Qual é a diferença dessas 2 turmas? Para fora do Foz do Iguaçu, a aula semanal para tirar dúvidas, ela é feita online. Às quintas-feiras à noite, de 7h30 da noite até 9h30 da noite. Então, a gente faz uma aula online. Para o pessoal de Foz do Iguaçu, é uma outra turma. A gente vai fazer essa aula de tirar dúvidas às quartas-feiras e essa aula vai ser presencial, no mesmo horário, de 19h30, de 7h30 da noite até às 9h30 da noite. Tá certo? Agora, como é que é então o programa? O programa não é só, não é constituído só dessas aulas de tirar dúvida. Ela tem 2 horas de aulas semanais que são de vídeo e são disponibilizadas. E aí essas aulas de vídeo, que são as aulas do conteúdo propriamente dito, elas são disponibilizadas virtualmente. Então vocês podem assistir, tanto as pessoas que moram fora de Foz do Iguaçu, quanto as pessoas que moram aqui, elas podem fazer no horário que elas decidirem assistir essas aulas. Elas estão lá gravadas, vocês entram no ambiente e assistem essas aulas em casa. Tudo bem? Então, essa aula, o programa Verbetografia para fora de Foz do Iguaçu vai ser iniciado no dia 28 de fevereiro. E o Verbetografia para o pessoal de Foz do Iguaçu vai ser começado no dia 6 de março do ano que vem. Isso é para vocês prepararem aí para escreverem o verbete pessoal de vocês para entrar aqui na Enciclopédia da Conscienciologia. Tá bom? A gente aguarda todos vocês. Obrigada. Boa tarde a todos.
o nosso convite é para o ECP2 de Foz do Iguaçu, que vai acontecer agora nos dias 11, 12 e 13 de dezembro. Nesse ECP2 vai haver pesquisas de ectoplasmia e parapercepções no campo. O EPICOM será o professor Hernande Leite e a equipe do professor Ismael Pinheiro estará presente fazendo as pesquisas e as medições de laboratório. Ele vai usar eletroencefalograma no EPICOM e vai fazer também medições de parapercepções nas pessoas que tiverem interesse. Vão ser em torno de 15 pessoas que acontecerão biopedâncias com ela. Será feita variação energética em pontos de acupuntura antes e depois dos campos, nos dias 11, 12 e 13, na terça, quarta e quinta-feira. Né? Então, vocês vão ter a oportunidade de observar uma equipe extrafísica mais técnica na questão da parapercepção. Então, o convite está feito a todos. Aguardamos a presença de vocês. Obrigada. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com o telefone do IPC, que é 45 2102 1448. Boa tarde. O primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia vem chegando e a Cognob se prepara para esse evento. No dia 17, temos o curso Temas Avançados em TENEPS, com o professor Uvaldo Vieira. À tarde, a professora Cristiane Ferraro faz a apresentação do histórico da TENEPS. São muitos dias de imersão na TENEPS. Aproveite essa oportunidade e participe. Obrigada. Seguindo no tema da TENEPS, convidamos a todos para o curso Tenepsograma, o inventário da TENEPS. Curso sem pré-requisito para pré-tenepsistas e tenepsistas, dado pelo professor Mário Oliveira. Um dos objetivos do curso é auxiliar aos pré-tenepsistas no planejamento da TENEPS e fornecer subsídio para os praticantes e não praticantes aprofundarem o tema da TENEPS. Será no dia 22 e 23 de dezembro, no auditório do Discernimento. Inscrições e informações no CAEC e pelo telefone 45 35 25 26 52. Obrigada. O verbete da manhã é Nicho de Poder, especialidade Sociologia. Autor, professor Roberto Laime. Obrigada, boa tarde a todos.